aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos e libertar os cativos. Por isso, antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma breve palavra que fala sobre trilhando o caminho do reino. A palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 24 em diante, diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem matar, o rei acumulará de riquezas, grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo tornou a responder como dantes. Ouvi as palavras que Davi falara, anunciando-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir à peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas do seu pai. Quando vem um leão ou um urso, tomou um cordeiro do rebanho, eu saio após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs à cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. Davi tirou aquilo sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E, lançando mão da sua funda, foi se achegando ao filisteu. O filisteu também vinha se achegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi, dizendo mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua cabeça, tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá que essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas minhas mãos. Sucedeu-se que, dispondo o filisteu encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedra com uma funda e lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se na testa e ele caiu de rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. O feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e matou-o, cortando ela com a cabeça. Vendo os filisteus que esse era morto, o seu herói, fugiram. Aleluia! Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, a vida de Davi nos desafia, nos confronta e nos estimula a trilhar o caminho da realeza sobre os princípios práticos espirituais. 2 Samuel, capítulo 7, verso 8. Não há demônio nesse mundo que possa atrapalhar o propósito de Deus na vida de um homem de Deus. Nós mesmos somos as pessoas que podemos comprometer a nossa vida e o nosso futuro. Portanto, se nós formos fiéis, continuarmos fazendo as coisas certas, teremos resultados corretos. Mas se nós continuarmos fazendo coisas erradas, teremos o resultado errado. Às vezes, em nossa vida, fica atada por causa de um pequeno ato de desobediência. E muitas vezes, tudo o que precisamos fazer é obedecer. Existem algumas coisas bem práticas que Davi fez. Se nós quisermos ter o nosso destino mudado por Deus, também precisamos fazer. A primeira coisa, saiu da sua zona de conforto. Seria muito mais fácil para Davi continuar sendo um pastor de ovelhas do que encarar o gigante. O trabalho de Davi era cuidar de ovelhas. Naquele dia, ele saiu porque o seu pai pediu para levar um lanche para os seus irmãos na guerra. Era muito mais seguro para Davi ficar no curral, voltar para casa, levar o lanche para os seus irmãos. Ele não tinha de entrar na guerra, porque a guerra era uma situação de risco. Da mesma forma, não é fácil ser líder, é mais fácil não ser. É mais fácil não ter responsabilidades na igreja. É mais fácil não ter compromisso com a célula, com os cursos, com o discipulado. Se nós quisermos cumprir o propósito de Deus em nossa vida, precisamos sair da zona de conforto. Precisamos deixar Deus operar em nossas vidas. Não podemos aceitar uma vida pacata, uma vida de sombra e água fresca. Devemos entrar na guerra. Precisamos nos arriscar. Não podemos deixar de cumprir o nosso propósito de Deus. Nós fomos feitos para aguentar a pressão. Fomos feitos para a guerra. A segunda coisa, Davi não deixou que o temor o paralisasse. Davi não foi paralisado pelo medo. Ele sentiu medo, mas ele, apesar do medo, o medo gera em nós cautela, vigilância, atenção e temor. Muitas pessoas estagnaram com medo do futuro, com medo do diabo, com medo de não terem provisão, de serem derrotadas na guerra. Muitos nem chegaram a lutar. Devemos vencer o medo, porque Deus se agrada de homens ousados. Davi não teve medo. Ele partiu para o campo de batalha e encarou o gigante. Depois daquele dia, sua vida melhorou muito. Depois que nós encaramos os desafios, a nossa vida vai melhorar, porque há uma recompensa por todos aqueles que matam gigantes. A terceira coisa, as coisas pequenas fazem grande diferença. Em 1 Samuel capítulo 17, verso 28, o matador de gigantes não é aquele que iniciou matando gigantes. Deus olhou para Davi quando ele estava cuidando de pequenas ovelhas do seu pai.
Não era um grande rebanho. Sabe por que as pessoas não avançam ainda na vida para coisas grandes? Porque não foram fiéis nas pequenas coisas. O teste do grande é o pequeno valor, mas os testes das pequenas coisas é o de grande valor. Davi era 100% fiel ao seu pai, cuidava das poucas ovelhas, foi levar comida para os seus irmãos e buscar informações da guerra, como havia pedido seu pai. Em 1 Samuel 17:20. Precisamos ser fiéis no que é alheio. Lucas 16:12. Antes de ter o que é nosso, Deus nos testa, nos colocando para cuidar o que é do outro. Nossa atitude revelará o nosso coração. Se formos infiéis no que é alheio, o que é nosso ficará retido. Devemos começar a ser fiel hoje, com pequeno salário, com poucos recursos. Se somos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. Davi creu que impossível só uma opinião dos outros. Não podemos ficar olhando para o tamanho do gigante que está afrontando a nossa vida. Temos que dizer para o gigante o tamanho do nosso Deus. Não podemos ouvir a voz do diabo dizendo que não vamos conseguir. Devemos ouvir a voz de Deus. Ouça o Espírito Santo dizendo que nós podemos sim. Se crermos, o céu será o nosso limite. Alguém vai dizer que nós não podemos e nós vamos dizer que ele não pode com o nosso Deus. Não há impossíveis para Deus. Enquanto todos olhavam para o tamanho do inimigo, Davi olhava para o tamanho do alvo e dizia: um alvo desse tamanho, eu jamais vou errar. Muitas vezes, para alcançar o palácio, nós precisamos se fazer de surdo para as críticas, para uma infinidade de opinião de pessoas que simplesmente não acreditam que Deus pode nos tirar de trás das malhadas e nos levar à realeza. Davi colocou a sua fé em Deus. Andar em fé é falar e ver antes de acontecer. Depois que acontece, aí não é mais fé, aí é uma constatação. Davi proclamou a derrota de Golias antes que acontecesse. A proclamação profética acontece a vitória, antecede a vitória. Quando falamos, ativamos a nossa fé. Nós não confiamos em homens e nem na nossa habilidade pessoal. Não fazemos ministérios por causa da nossa capacidade. Fazemos por causa do Senhor. Quando Davi falou que cortaria a cabeça do gigante, não havia nenhuma espada na sua mão. Portanto, ele enxergou o futuro de vitória. Com uma pedra derrubou o gigante, mas foi com a espada do próprio Golias que ele cortou a sua cabeça. Nós precisamos achar que essa pequena pedra que está dentro de nós, há uma pedra de fogo dentro do nosso coração. Devemos fazer o que está queimando no nosso coração. Esse é o nosso destino. Aleluia! Eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem feito para sair da zona de conforto? Como têm sido os testes com pequenas coisas? Que Deus nos dê sabedoria. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, que essa palavra enche o nosso coração de fé, que nós possamos cumprir o teu propósito, possamos trilhar o caminho do reino. Livra-nos, ó Deus, de desviar para a direita ou para a esquerda, que nossos pés estejam firmados na rocha, que nesse ano de 2023 seja o ano da casa cheia, o ano da célula cheia, o ano do prédio da igreja cheio, onde famílias inteiras se converterão. Haverá, ó Deus, uma colheita extraordinária. Haverá provisão da parte do Senhor para tudo aquilo que nós intentarmos fazermos. Nessa hora, eu oro abençoando cada um dos ouvintes do canal do YouTube, sempre declarando provisão, paz, alegria e saúde no seu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com a nossa palavra, por favor, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas venham trilhar o caminho do reino. Se você foi abençoado e é um empresário profissional, um profissional liberal, alguém que tem posses e que quer nos ajudar, investindo no nosso ministério, semeando, faça isso e Deus vai te abençoar sobremaneira, porque a palavra de Deus é a verdade.
A alma generosa prospera e tudo que nós semearmos, vamos colher. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Se você tem o desejo de nos ajudar, no seu canal tem um Pix, pode fazer uma oferta generosa e Deus vai te abençoar sobremaneira. Amém?